Mas é verdade. Então, irmãos, Deus é o Senhor da consciência e a deixou livre de doutrinas e mandamentos humanos. Nós caminhamos aqui, eu quero ler novamente o segundo parágrafo, eu quero concluir esse parágrafo hoje, pelo menos tentar, né? Porque aí vão ficar apenas mais 2 domingos para a gente, porque dia 15 estarei dando aula, mas dia 22 já vai estar aqui a conferência, aí vou ter dia 29, para fechar, 15 e 29. Então, ele deixou, certo? Enfim, livre de doutrinas e mandamentos humanos, que em qualquer respeito são contrários à sua palavra, ou não contidos nela, de modo que creem em tais doutrinas, obedecer a tais mandamentos por motivo de consciência equivale a atrair a verdadeira liberdade de consciência, certo? Aí na sequência ainda diz assim: e requerer de alguém uma fé implícita, uma obediência absoluta e cega, equivale a destruir a liberdade de consciência e a razão também. E aí nós caminhamos por partes e afirmamos pela Escritura o senhorio de Deus sobre a consciência, né? O tribunal que o Senhor estabelece, né? A importância, e vimos as referências também, né? Primeira referência, aí nós vimos um só, é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, nós ressalvamos aqui que quando o Tiago fala de julgar, ele não está proibindo o reto juízo, mas sim o juízo precipitado, ou mesmo criarmos leis e, mediante essas leis, julgarmos os nossos irmãos. Nós temos que ter cuidado com isso. Um só, quem estabelece a lei é Deus, e Ele é quem julga. Então, Ele estabelece na sua igreja também juízes, como também no mundo. O que Tiago está censurando aqui é o juízo precipitado, que é o que está lá em Mateus também 7, não julgueis para que não sejais julgados. Mas no mesmo contexto, Jesus fala para nós não darmos as coisas santas de Deus aos cães, nem lançarmos as pérolas aos porcos. Então eu vou poder identificar quem está com o comportamento de um cão e de um porco, no caso, devorando ou pisoteando as verdades divinas. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Por exemplo, Paulo diz assim: ao homem faccioso, você tem que conhecer e adjetivar. Não adjetivar para maledicência. Faccioso, faccioso, faccioso. Não. Mas ao homem faccioso, Paulo fala em Tito, depois de 1 ou 2 admoestações, evita-o. Então você deixa. Você não vai estar ali brigando, contendendo com a pessoa. Certo? A gente tem que ter muito cuidado com essas questões. Tem pessoas que acham que o ser polêmico é ser espiritual. Não é. Isso não tem nada a ver. Nós vamos observar a partir de hoje, em Mateus, aliás, em Marcos, né, que Jesus entra em Jerusalém, ele amaldiçoa a figueira, né, expulsa os vendilhões do templo, e vai começar, hoje em Marcos, na nossa exposição hoje à noite, os embates que vão ser promovidos, não por Jesus, mas pelos escribas e fariseus. Então eles ficavam querendo pegar ele em alguma coisa. Isso, e aquilo. O que é que você acha disso? O que é que você pensa daquilo? Eu conheci um irmão, isso na década de 90, que ele dizia que gostava de testar as pessoas. Eu disse: irmão, mas isso não é certo, não. Ele disse que colocava uma situação para querer ver como a pessoa se portava, para examinar aquela pessoa. Ele achava que isso era sinônimo de sabedoria, de perspicácia dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque Paulo, ele fala nas epístolas que esse tipo de discussão, ele produz a perversão dos ouvintes. Não é verdade, Paulo não fala isso? Evita discussões insensatas que promovem mais a perversão dos ouvintes. Procura andar com aqueles que seguem a verdade, em amor, né, em piedade. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso é o espírito que fomenta a internet. Não é interessante, não é isso, né? Pode observar isso aí. O espírito fomenta a internet. Então, as discussões, né? Às vezes a pessoa inventa a questão, aqui é um fórum de debate. Aí começa a pessoalizar, começa, enfim, a se degladiar. Não é proveitoso. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. Vimos outro versículo também, na sequência. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. E nós falamos um pouco sobre isso, a gente começou a entrar sobre as questões, principalmente Romanos 14, aí, que Paulo está tratando
daquela realidade de um que diz que pode comer certa coisa, o outro diz que não, beber certa coisa, outro diz que não. E Paulo não quer que isso seja motivo de divisão na igreja. O que sempre deve prevalecer nas questões que envolvem consciência na igreja é o altruísmo cristão. Porque o próprio Deus, ele não agradou a si mesmo, mas se fez homem. Ele condescendeu, assumiu uma forma humana. Então, se algo que eu faço, o que é que a Escritura vai dizer? Isso é importante. Isso pode fazer um irmão perecer, eu evito aquilo ali. Eu evito aquilo ali. Certo? Por quê? Porque isso aí vai causar mal-estar. Então, é melhor, né? Paulo diz assim, olha, se comer carne, beber vinho, outra coisa qualquer que eu fizer escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei, nunca mais farei. Né? Claro que Paulo fala isso de forma hiperbólica, destacando não é que nunca mais vai tocar numa carne. Mas você tem que saber, como Paulo mesmo diz, eu fiz de tudo para agradar a todos. Ele não falou? Procurei ganhar os que viviam sob a lei, como se eu mesmo vivesse sob o regime da lei, embora eu não vivesse, mas também não estava fora da lei de Cristo, com os gentios. Pedro, ele teve um problema que Paulo lhe repreendeu. Ele, né? Porque lá na Epístola aos Gálatas, porque Pedro ficou nessa questão de dissimulação, né? E ali, principalmente, que estava uma questão do Evangelho, né? Que é a questão, enfim, de práticas judaicas sendo vistas como necessárias à salvação. Então, Paulo foi incisivo porque estava tocando em pedra fundamental, então repreendeu ele publicamente, né? Paulo repreendeu Pedro. Mas essas outras questões a gente tem que ter cuidado. A gente sempre tem que ter cuidado com isso aí. Então, tem certas coisas, né? Às vezes os irmãos fazem algumas perguntas, né? Complicação. Às vezes surge muito isso. Por exemplo, né? Usar essa ilustração aqui. Paulo diz assim, quem quer comer, coma onde? Então, tem muita coisa que tem que fazer na sua casa. Tem muita coisa, irmão, que você tem que aprender a fazer na sua casa. Né? Às vezes a pessoa, vamos lá, lá vou eu criar problema para mim. Mas estamos aqui para isso mesmo. Correm por mim. Vamos pensar aqui, graças a Deus não tem nenhum aniversário aí à vista, nenhum casamento. Mas você pega como cristão, você vai fazer um casamento, você bota uma boate. Não fica, né? Não arranha, não arranha. Aí, de repente, está lá as irmãs, tudo lá, you can dance, né? Every day time of see that girl. Duvidar, às vezes o pastor começa a balançar a perna, acabou o ministério do pastor, por causa do balançar de perna. Não é não? É. Então, tem coisa que nós temos que aprender a fazer e a viver. Eu fazer uns 15 anos, né? Aí pega, eu não vi, eu não tenho rede social. Se acontecer de pegar em alguém, foi sem querer. Uma vez, pronto, eu vou falar que uma vez eu pastoreava uma igreja, é bom que é outra igreja, não é daqui não. E a filha de uma irmã foi se formar. Tudo bem que ela não era membro da igreja, mas a irmã veio me mostrar orgulhosa, aquela questão da filha se formando. A filha com várias outras pessoas se formando, dançando a música da Anitta. Não convém. Aí eu disse assim, quer dançar, dança em casa. Mas a Anitta nem em casa. Né? Então, às vezes a pessoa quer... Igreja, a gente tem que ter cuidado com essas questões. Como vida cristã. A gente tem que ter cuidado com algumas coisas, para a gente não escandalizar, para a gente não criar mal-estar. Isso é a maturidade, irmãos. Isso não é questão de legalismo, não. É você ter bom senso. Ter bom senso com as coisas. Às vezes, assim, já tem coisas e coisas. Chegou os 15 anos da minha filha, né? Ela já passou dos 15. Vou dançar uma valsa com ela. Eu não vejo problema. É uma dança já mais clássica, né? Aquilo ali. Mas eu cheguei na igreja para pastorear, é bom que eu conto essa história passada também. E os irmãos faziam carimbó na igreja. Tem um irmão que riu aí, né? Mas é verdade. Olha o que é que a gente tem que lidar como pastor. E os mais dançarinos são os presbíteros. A gente não tem um auditório aqui?
né? Aí lá tinha também um espaço. Aí começava o carimbó lá, e tum, tic, tum, 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 e as irmãs com as saias rodadas, as irmãs tudo querendo ser a Joelma. Era lá no Pará que eu estava. Eu disse, não, irmão, não convém uma festa de carimbó na igreja. Ah, mas é a cultura do Pará. Eu disse, não, irmão, dança um carimbózinho em casa com a sua esposa. Quer brincar em casa? Quer fazer alguma coisa? Tem coisas e coisas, a gente tem que ter noção, irmão, das coisas. Certo? Por quê? Porque nós temos que ter o cuidado com isso, entender o que algum come, outro não come, e certas questões que elas não convêm, né, publicamente. É tão interessante, vou trazer uma coisa ainda mais simples aqui para os irmãos. Né? Não vi nada, viu? Estou só lembrando. Quando Isaac ele vai na mesma toada do pai dele, Abraão, né? No sentido de que Abraão disse que Sara é irmã dele, né? Aí Isaac não faz a mesma coisa, com medo também de Abimeleque, né? Aí o texto sagrado diz que alguém viu, como se fosse pela janela, Isaac fazendo carícia em Rebeca. Lembra desse texto na Bíblia? Está lá em Gênesis? Com certeza não é irmã dele. E para se deduzir que não era irmã, deveria ser algo muito além do que um toque de irmão. Alguma brincadeira que o marido faz com a esposa, alguma maneira de tocar. Quer dizer, alguém viu eles em algum momento íntimo, como irmãos, morando em casa, eles se sentiam mais à vontade, mas alguém viu, você por uma janela, tem sempre alguém vendo, hoje em dia, né? Tem sempre alguém filmando, né? Então, alguém viu e disse, rapaz, com certeza ela não é tua irmã, da maneira que você estava tocando nela e tudo. Então, até mesmo existem toques apropriados para lugares apropriados. Graças a Deus eu não vi isso aqui na igreja, não, mas teve igreja que eu já congreguei também, que terminava os cultos, o rapaz encostava na parede e a moça ficava nele aqui. E ele ia acontecendo a convivência e era abraçado com a moça aqui. Desse jeito. Eu disse, fala, meu Senhor. Sabe? Tudo tem o seu contexto. Né? Então, são coisas que eu vou assim lembrando da vivência, que a gente tem que, sabe? Eu lembro, vou contar coisa aqui minha para vocês também, que a gente vai aprendendo como pecador. Na década de 90, a gente ia para o culto, aí tinha uma turma de jovens e tudo. Às vezes tem até um que às vezes vem visitar aqui, uns irmãos, eu conheci o pastor André quando era jovem, já me falando, né? Tal. Terminava o culto a doutrina, a gente ia, às vezes, lá para casa, jogar dominó. Dominó é pecado? Não. Só é pecado quando não se aposta. Estou brincando. Os irmãos perguntam, gosta de jogar, pastor? Só se for apostado. Estou brincando. Mas aí, eu lembro, aí terminava o culto, aí às vezes lá para casa, uns 10, 12 irmãos. Aí a gente brincava de dupla, olha, de dupla. Dominózinho, tudo. Aí começava, né? Tudo tem peleja, começa de repente, né? Tal, tudo. Aí meu padrasto era vivo, já morreu. Às vezes ele vinha jogar também. Aí ele não era crente. Aí ele começava a ganhar, ele começava a dizer, esquenta a água. E a gente lá, os crentes, esquenta a água. Para cozinhar os patos. Assim, vamos. Aí quando você via com o tempo, o irmão que foi cozido, aí ele já começou a dizer também, esquenta a água. Aí quando eu vi, os irmãos já estavam discutindo, brigando. E eu já era casado. Minha esposa saía assim, fazia assim, meu Deus, isso está errado. E eu? Está entendendo? Batia, pegava a pé de dominó na madeira aqui, ó. Pá! Foi nas duas pontas. Lá e low. Aí eu entrava, minha esposa, meu filho. Homem sempre ameninado, né? Homem demora, homem com 40 anos, ele vai começar a pensar algumas coisas. Aí eu disse, meu filho, isso não convém. Eu disse, o quê, meu filho?
qual o problema? Ninguém está fazendo nada de errado. Era do mundo, se fosse aqui, estava uma roda de bebida. Mas a gente vem do culto, vocês botam uma mesa ali fora. Os vizinhos vêem os crentes jogando dominó. Pá, 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 pá. Os irmãos estão entendendo? E eu gosto de dominó, um jogo inteligente, né? Matemática e tudo, não tem nenhum problema. Entendeu? Mas não convinha. A gente tem que aprender essas coisas, irmãos. Aí, às vezes, a gente vê algumas coisas, meu Deus, a pessoa não pensa nisso, não, eu não via isso. Eu não vi isso aí. Então, a gente sempre tem que ter cuidado com aquilo que pode estar chocando, né? E também não criar determinadas regras, porque, no caso, você está apelando para a realidade do bom senso, né? Para a realidade do bom senso. A gente tem que procurar entender essas coisas. A gente procura a questão do retiro. Estou vendo aqui N exemplos que podem surgir, são casos de consciência. Quando a gente vai para um retiro, irmãos, a roupa tal, assim, assim. Não aconteceu aqui também não, mas já vi em outros lugares confusão grande porque a pessoa queria ir de biquíni. Não, mas não convém. Não, mas qual eu vou entrar na piscina de quê? De terno e gravata? Não, mas não pode não. Por exemplo, esses homens que são fracos, ou essas mulheres que são fracas, não pode ver meu porte atlético. Então, a gente tem que ter bom senso com as coisas. A gente tem que ter uma consciência, entender o irmão, entender a igreja, entender a família. Irmãos, é muito importante isso. O Evangelho fala sobre isso. Paulo nos ensina que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos. A graça nos educa, sabe? O que convém, o que não convém. São coisas que eu fico falando para os irmãos. Às vezes parece que quem está falando de coisa. Às vezes eu converso, eu digo isso lá em casa, falo com meus filhos, ou falo com os irmãos. Eu não vivi nos anos 30. Mas parece que eu estou falando coisas para as pessoas assim, vixe, pastor, está falando correr do tempo que o Tom Jobim era menino, né? Não. Né? Mas você tem até que saber uma moça com quem conversar, um rapaz com quem conversar, como devem ser as conversas de rapaz com moça, ou como deve acontecer, ou quando não deve acontecer, como um homem casado deve se portar. Tudo isso são questões e tudo. Eu lembro que a gente teve um problema aqui um tempo atrás, a gente até conversou aqui. A gente pegar duas moças numa roda de 10 jovens, e duas moças conversando, uma moça ali. Estranho. Ah, pastor, porque o senhor está vivendo, o senhor viu noutra época. Não, meu irmão. Eu não tenho nem 50 anos ainda, não. Eu não sou do tempo da era que segura a lagarta na ponta da orelha, não. Eu não sou desse tempo, não. Mas falta bom senso. E a nossa geração, mais ainda falta esse bom senso. De saber se portar, saber entrar, saber sair. Certo? E isso são questões, sim, são casos de consciência em que eu tenho que estar atento, para não ferir o ambiente da igreja, né? Determinadas roupas. A gente aproveita e fala isso aqui mesmo, determinadas roupas. A irmã tem que ter cuidado com as roupas, o homem também. O homem não pode querer ser Zezé de Camargo. Né? Eu falo isso até na classe de membresia. Quem fez classe de membresia comigo sabe eu falo essas coisas. Tenha cuidado, irmãos. Tenha cuidado. A gente tem que saber como se portar. Tudo isso aí é importante, né? Para a realidade da nossa liberdade em Cristo, mas que ela não se torne libertinagem. Veja, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecer, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Paulo falando aos Gálatas, principalmente isso aí, para aqueles que criam regras que não são, de fato, de acordo com a Sagrada Escritura. Veja, outro ponto da confissão ainda, por partes, que ele deixou, o Senhor Deus, a consciência livre de doutrinas e mandamentos humanos, que em qualquer respeito são contrários à sua palavra ou não contidos nelas. Então, aí também vem aquela questão das regras que são criadas em muitas seitas ou até mesmo igrejas, que são contrários à palavra ou não são contidos nela, né? Então, a gente também tem que pensar aqui, ter muito cuidado com algumas coisas que são estabelecidas na igreja. Eu sempre falei para os irmãos, tradição é bom. Tradição é bom, não é errado. O problema da tradição no catolicismo é que ela é equiparada à Escritura. Ela é igualada à Escritura. Mas tem tradição que é boa, mas eu não posso fazer de tradição doutrina. Certo? Eu não posso fazer de tradição doutrina. A gente tem tradição. Qual a tradição aqui? Por exemplo, me veio aqui na mente agora. Nós cantamos 5 hinos à noite. Se a gente reduzir para 3,
isso não é pecado. Se a gente aumentar para 6, não é pecado. Mas se a gente aumentar para 10, é falta de bom senso. Aí já vai ficar um louvorzão e vai tomar o tempo da pregação. Então, tudo eu tenho que... Não é verdade? Então, essas coisas, elas são realidades as quais nós temos que analisar, né? Por exemplo, um horário de culto, né? Por exemplo, a Bíblia não diz que horário tem que começar o culto, mas eu tenho que observar a minha localidade. Tem localidade que começar um culto 6h30 é inviável, como a gente começa 6h30 aqui. Tem localidade que começar um culto 5 horas da tarde é o melhor horário para começar e terminar 6h30, o pessoal vai para casa. Mas eu não vou deixar de ter um culto matutino EBD para poder deixar os irmãos livres pela manhã para ir para a praia para vir para o culto à noite. Isso aí não pode também. Dizer que esse é o motivo. Tem igreja que faz assim. Tem igreja que faz por essa razão. Então, são coisas que a gente tem que observar quando a tradição também ela não está ferindo outros preceitos, outros princípios, certo? Isso a gente tem que ter cuidado e cautela com isso aí. Então, vamos ver algumas referências aqui. Deixei aqui na agulha. Atos 4, não é isso? Verso 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. É muito importante, versículos como esse, nós entendermos o seu contexto também. Porque quando Pedro fala ouvir a voz ou ouvir a Deus, não é porque eles iriam ouvir Deus diretamente. Porque às vezes tem pessoa que é assim também. Eu só escuto se Deus falar para mim. Não, Deus fala com a gente através dos homens. O fato é que as ordens dessas autoridades estavam indo contra as ordens de Cristo da pregação do Evangelho. Aí é outra coisa. Então, quando é que eu posso saber que é a voz de Deus, quando é a voz dos homens? Eu vou olhar o que está escrito. O que é que a Escritura diz? Certo? Para que minha consciência não seja levada simplesmente por mandamento de homens, mas sim pelo que a Escritura diz. Certo? O microfone está aí, próximo aí? Quem está com o microfone para a gente aí? O Thales, leva ali, Thales, por favor. Então, esse caso eu conto também para os irmãos na sala de membresia, né? Os irmãos estão aqui com o pastor Royce, depois eu conto lá. Eu não era pastor e eu ainda ia fazer seminário, eu acho. Dava aula na escola. E aí uma irmã chegou para mim e disse assim: professor André, na época era professor de escola, eu queria fazer uma pergunta. Ela me fez assim: eu queria fazer uma tatuagem. Uma tatuagem. Aí um negócio desse, né? Aí eu, uma tatuagem, irmã? Sim. É mesmo, sim. Aí eu disse: Senhor, me ajuda. Eu fiquei aqui orando, né? Sim, irmão, mas assim, o que foi? Não é porque o Cristo me salvou. Eu disse assim: amém. E eu queria colocar bem aqui, ela disse, um versículo. Um versículo, né? Aí eu peguei e disse assim: irmã, vou lhe dizer uma coisa. Eu não tenho um mandamento bíblico para proibir irmã de fazer tatuagem. Não tem na Bíblia. A pessoa não está lá na lei, não marcarás o teu corpo. Ali é um contexto de marcas pagãs feitas no corpo. Mas a irmã deveria pensar da seguinte forma: o que é o estereótipo de uma tatuagem ainda lá fora? E qual é o estereótipo de uma tatuagem aqui dentro na igreja? Eu não era nem o pastor da igreja. Quanto isso pode arranhar? Quanto isso pode... Né? Existem outras maneiras que a irmã pode expressar sua alegria na sua conversão. Então, o meu conselho para a irmã, né, seguindo a questão, né, da sua comunidade de fé, observar, é que a irmã não fizesse essa tatuagem. Esse é o conselho que eu lhe dou. Não vejo como algo, né, necessário, prescindível, mas eu não vou pegar um texto bíblico e dizer assim: está proibido fazer tatuagem. Aí ela fez a tatuagem. Entreguei para o irmão aqui. O irmão fazer a pergunta aí. Eu conto nos dedos os conselhos que me pedem, eu dou e são seguidos. É lamentável. Pois não, meu? Pastor, em relação a essa questão dos mandamentos de homens, né? Os fariseus tinham muitas questões de
práticas que eles levavam a padrão bíblico, etc. Mas, em determinado momento, Jesus disse que os fariseus e os escribas se sentam na cadeira de Moisés e que deveriam os discípulos fazerem tudo o que eles dizem e ensinam, embora não imitassem suas práticas. Nesse caso, como é que a gente deveria, por exemplo, encarar os mandamentos dos fariseus, nesse sentido, os ensinos deles? Quando Cristo fala isso é um texto muito bom, é Mateus 23, né? Quando Cristo fala isso, nós temos que entender uma coisa. Para nós, o termo fariseu se tornou sinônimo de hipócrita, não é isso? Quando a gente fala assim, é um fariseu, é um falso religioso. Não. Os fariseus naquela época, embora fosse uma seita, interessante, era uma seita ortodoxa. Certo? Eles eram os guardiões da verdade. Quando Paulo ele é preso, ele diz, eu sou fariseu, ele é cristão, filho de fariseu. Ele quer mostrar que, quanto à doutrina, ele segue corretamente. Então, os fariseus, eles herdavam, porque os saduceus já eram considerados os liberais da época, não criam em espírito, nem anjo, só criam na Torá, não criam em ressurreição, né? Quando você vê a questão dos próprios escribas também, eles se tornam mais legalistas, enfim. Os fariseus, eles procuravam viver a palavra, isso significa separados mesmo do mundo e obedecendo. Claro que isso desembocou no legalismo. Então, Jesus fala que eles se sentaram na cátedra de Moisés, porque eles realmente herdam o ensino mosaico correto. Não os imitei nas suas práticas, por quê? Porque eles começaram a usar o que era correto em seu próprio interesse. Então, tinha que observar essa diferença, entende? Ou seja, por exemplo, eles iam orar na casa da viúva, faça isso aí, mas não para devorar a casa da viúva. Né? Eles oravam em praça pública, e Jesus fala, para não fazer como eles. Não quer dizer que eu não posso orar numa praça pública, eu não devo orar na praça pública para aparecer. É diferente. Então, imiteis, ou seja, façam o que ele vos disser, mas não os imiteis na sua prática. Porque eles estavam distorcendo. Então, é a mesma realidade. Um pregador, eu quero ser um pregador. Que bom, imite o pregador. Mas o pregador começou a pedir dinheiro. Não imite o pregador. Pregação é bíblica. Né? Tanto que Paulo vai dizer lá aos Filipenses, que alguns pregam a Cristo, julgando com isso suscitar ciúmes às minhas cadeias. Aí Paulo diz, eu não me importo. Contanto que Cristo seja pregado, por pretexto, por motivo, qualquer que seja, eles vão responder diante de Deus, parafraseando Paulo. Mas se estão pregando a Cristo, ouça Cristo. O motivo, a intenção deles, eles vão responder diante de Deus. Ok? Então, é por aí que a gente tem que observar essa realidade. Mas é muito bom, não é? É muito bom nós termos cuidado com isso. Então, a irmã fez a tatuagem. Aí aconteceu um caso aqui, eu já falei para os irmãos aqui, já aconteceu esse caso? Aconteceu aqui. Aí chegou um cidadão aqui, muito empolgado também, e ele estava com a tatuagem por terminar. Porque a tatuagem não tem as etapas, né? Não é igual o Conto do Ceará, tem não sei quantas etapas, né? Quem mora aí no Conto do Ceará. Então, mas ele estava alegre, né, na fé e tudo, mas a tatuagem dele era do tamanho do mundo, enrolava ele todinho a tatuagem. Saia aqui do lado. Aí ele chegou para mim, pastor e tal, essa tatuagem, aí sempre vem aquele negócio, aquele viés. A gente tem que entender que a pessoa tem um tempo de entender as coisas. Tem um time. Você chegou aqui alegre e tudo e tal, né? E aí ele chegou para mim um dia no gabinete, pastor, eu tenho essa tatuagem. Já abriu assim, mostrou um pedaço da tatuagem. Aí e essa tatuagem, mais do que nunca, significa a minha fé. Aí eu disse assim, é mesmo, assim é. E, pastor, eu vou terminar minha tatuagem. Eu disse, termine, homem. Termine. Quer terminar, termine. Eu vou brigar com ele. Ele vinha para cá, com a camisa dele vestida e tudo, né? Saindo uns pedaços por aqui. Porque saía aqui, saía no braço, na ponta do dedo. Aí, um dia ele estava aqui no pátio, na conversa com alguns irmãos, aí um irmão foi e usou um termo pesado, né? Segundo ele me fala, porque ele falou comigo depois, né? Que tatuagem, não sei o quê. Aí eu sei que na ligação ele me ligou dizendo que não vinha mais para a igreja, porque ele não era malandro. Ele não era, né? Desculpa a expressão, ele falou o termo vagabundo, né? Ele usou essa expressão. Eu disse, não, meu irmão, não é isso. Não, mas é porque eu estava aí, tem gente que não me conhece, eu tenho família, eu tenho herança, não é assim e tal. Ou seja, a maneira como o irmão falou, né? Depois que ele terminasse essa tatuagem, lá na frente ele ia se arrepender, era muito, eu sei disso.
Depois tome leis nos coros, né? Para poder tentar minimizar, né? Mas você tem que saber lidar com as questões. Você tem que ter cuidado com isso, sabe? Tá? Então, eu vejo isso acontecer de muitas formas, né? Eu me lembro que eu pastoreava numa igreja e, de repente, a irmã chegou com cabelo verde. Eu disse, o que foi que houve? A irmã virou um duende. Né? Ainda tem isso também, acontece, né? Entrou no UFC. Não fui eu, viu? Mas acontece mesmo. Né? Aí eu disse, mas para que esse cabelo verde, né? Para que esse cabelo lilás? É uma coisa que não... Você quer a pessoa... Eu entendo a sandice da juventude, né? Tem uma sandice, tem uma loucura associada à juventude. É muito interessante isso aí. O jovem pensa que sabe de tudo. Aí ele quer causar, quer ser diferente no ambiente dele e tudo. Essas coisas são importantes, tanto também ser acompanhadas pelo pai, pela mãe, orientação, né? Para nós não nos depararmos com esse tipo de coisa. Então, eu orientei a irmã, graças a Deus, ela tirou o verde, botou um amarelinho mais claro, né? Certo? Na sequência, veja só, outro texto, ainda tratando dessa realidade. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, certo? Isso é muito importante, considerando, claro, mais uma vez, quando os homens ensinam ou emitem pareceres contrários à Bíblia, certo? Porque Deus estabeleceu esferas humanas, em casa, o marido, no seu trabalho, na escola. Olha, irmãos, nós vivemos... hoje à noite nós vamos pregar sobre isso, sobre autoridade. Porque os fariseus chegam para Jesus e perguntam, com que autoridade, eles perguntam, né? Faz estas coisas. E quem te deu tal autoridade? Jesus não disse assim, eu não preciso de autoridade. Não, ele não questiona isso, porque realmente a atitude, viu, Gabriel, dos fariseus, escribas, dando aqui um spoiler da pregação, a atitude dos fariseus, escribas e dos anciãos estava certa. Jesus entra na cidade, aclamado como Messias, purifica o templo. Quem é você para fazer isso? Eles estavam certos, foram zelosos. Interessante, né? Eles estavam certos. Estavam errados em não ver quem era Jesus. Mas eles estavam certos, porque já tinham surgido muitos que já tinham se dito o quê? Messias. Você entrou aqui, montado no jumento, querendo dizer que está cumprindo Zacarias, né? E purificou o templo. Com que autoridades faz isso? E quem te deu essa autoridade? E eles falam isso, de um certo modo, que mais spoiler ainda da pregação, porque eles eram as autoridades. Tinha que partir deles. Né? Então, quando Paulo chama o sumo sacerdote de parede esbranquiçada e leva uma bofetada, Paulo diz assim, não sabia, irmãos, que era o sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Amém? Paulo cita a Escritura. Caiu, foi? Eu estou dizendo para vocês, o negócio é forte. Ok? Outra referência, Mateus 15, 9, quanto volta aí? Mas lá em casa deu essas quedas de energia também. Ontem à noite, quando chove, né, eu vi no caminho os sinais de trânsito, tudo piscando, apagado. Mateus 15, 9, Jesus fala, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, certo? Então, aí é onde vem o erro dos fariseus quanto a isso aí. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A gente tem que observar isso escrituristicamente. E a confissão ainda diz assim, quando aparecer, eu vou lendo aqui enquanto aparecer. De modo que crê em tais doutrinas, obedecer a tais mandamentos, por motivo de consciência, a confissão diz assim, equivale a atrair a verdadeira liberdade de consciência. Então, crer em tais doutrinas e obedecer a tais mandamentos por motivo de consciência. É por isso que a gente precisa, como crentes, trabalhar a nossa consciência. E ela é trabalhada pela palavra de Deus. Momentos como esse que nós estamos aqui, principalmente a pregação, eu creio demais na pregação. A pregação tem uma sobrenaturalidade única, estabelecida por Deus, porque é nessa hora da pregação
que Deus vai trabalhando nos segredos do coração. Às vezes eu termino aqui, uma pessoa assim, pastor, eu ia falar com o pastor, mas o pastor disse tudo que eu precisava ouvir. Eu estava com um problema tal e a pregação tratou. E isso de forma multiforme no coração de todos os crentes, Deus trabalha assim. Então, a consciência trabalhada pela palavra. O texto de Colossenses 2, voltou aí? Pronto, deixa eu adiantar aqui. Olha só, aqui. Já li esse. Pronto, olha aí que eu falei agora. De modo que crê em tais doutrinas, obedecer tais mandamentos, por motivo de consciência. Esse texto de Colossenses 2 é muito importante. Eu falei para os irmãos, foi um texto muito libertador para mim, com preceitos, com doutrinas de homens, que eu seguia no meu contexto primário pentecostal, né? Que são aquelas regras mais vinculadas, não pode isso, não toque aquilo, não proves aquilo outro, né? Então, Paulo diz assim, se morrestes com Cristo, para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, né? Então, até falei para os irmãos aqui, às vezes tem irmão que não compra um arroz para João, porque acha que está patrocinando a religião, a macumba, né? Eu me lembro que, quando eu morava em Horizonte, a empresa de ônibus que a gente vinha de lá para cá é São Benedito. Já pensou, eu vim a pé? Porque é o São Benedito, né? Então, sabe, a gente tem que entender, ter cuidado com essas questões, né? Às vezes a pessoa fica com esses traumas, né? Eu lembro, irmãos, eu conto isso aqui para os irmãos, eu sei que é cômico, mas uma vez um irmão falou para mim que deu uma bolacha tiririca para a filha dela e ela vomitou. E quando ela vomitou, saiu a cara do tiririca ainda, porque não vem a cara dela. Disse que botou para fora, foi se engasgar a menina com a bolacha. Tiririca, pobre do tiririca. Entendeu? Ele só faltou dizer assim, pior do que está não fica, né, para ela. Então, essas regras, sabe? Esse não toques, não proves, não manuseis. Nós, como crentes, não podemos viver assim no mundo. Paulo disse que todo alimento recebido com ação de graça é abençoado por Deus. Certo? Então, temos que ter cuidado com isso, porque isso é um suposto, isso é um ascetismo, né? um isolamento seu do mundo, que não promove de maneira nenhuma transformação do coração. É isso que Paulo vai dizer. Pois que todas essas coisas, Paulo diz, com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, parece sábio isso. Como culto de si mesmo, de falsa humildade, né? Falsa humildade, parece uma coisa humilde, né? De rigor ascético, certo? Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, não trabalha de fato no âmago, no coração que é o problema. O problema vem do coração do homem. Mateus 15, 19, o Senhor fala isso, do coração procedem todos os maus desígnios. Eu não preciso de nada de fora para me contaminar. Eu já sou contaminado de dentro para fora. Eu estava pensando esses dias, pensando nas lutas, né? Eu lembrando também de Paulo, quando ele fala em 1 Timóteo 1,15, que ele é o principal dos pecadores, e eu lembrando assim, rapaz, fora de mim, a pior pessoa que eu conheci foi a pessoa A, B ou C. Eu comecei a pensar assim, fora de mim, porque aqui dentro não tem ninguém pior do que eu. Está entendendo? Eu posso até olhar alguém fora e dizer assim, essa pessoa aqui é difícil, é complicado, mas é fora de mim, porque dentro de mim ela não chega nem perto da maldade que eu tenho e que eu sou capaz de fazer. Né? Então, o mal, ou seja, ele não é trabalhado por essas questões. É por isso que você vai observar que todas as seitas, pode observar isso aí, toda a realidade de seita, até mesmo a realidade de seitas cristãs, pensando em que usam a Bíblia, ou até pensando mesmo em contextos evangélicos, em que você tem uma realidade muito recrudescida de patrulhamento, geralmente a vazão se dá por duas realidades. Qual é a vazão se dá por duas realidades? Primeira, gratificação sexual. Segunda, corrupção financeira. É sempre essa regra. Pode observar. Lugar ali, você chega ali, tudo tal. Né? Eu falei para os irmãos, até passei para o irmão Demetrio, foi Demetrio, encaminhei para ele, eu estava vendo no HBO um documentário, é o Império da Fé. Pronto, agora eu lembrei o nome. Quem quiser ver, a igreja, televisão é do diabo, sabe? É aquele negócio de perseguir
tal coisa, mulher é um objeto. Você vai observar a liderança envolvida em toda a América. Dezenas e centenas de escândalos de abuso sexual com menores de idade. E durava anos e anos. Líderes de jovens, né? Líderes de jovens, pastores. Pode observar. Aquela coisa recrudescida demais, aquela coisa. Né? Não tem poder contra a sensualidade. Vai sempre deixar vazão para a gratificação da sexualidade e para a corrupção financeira. Sempre são as duas coisas. Certo? Sempre são as duas coisas que vão trabalhar com essa realidade. Dinheiro, sexo e poder. Tem livros com esse título, né? Acho que até o Piper também escreveu alguma coisa parecida aí. Certo? Olha Gálatas também, o apóstolo Paulo aqui, ele destaca algo importante. Veja essa referência. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. É interessante porque esse episódio ele tem um contraponto com Timóteo. Paulo, quando encontra Timóteo, circuncida Timóteo. Porque Paulo iria passar por sinagogas. Então ele entende, para evitar, né, de haver algum atrito e dele ter mais acesso às sinagogas para anunciar que Jesus é o Messias, ele circuncida Timóteo. Mas não para se submeter à ideia de que a salvação vem mediante a circuncisão. Quando acontece no contexto de Tito, a demanda era para que ou Tito se circuncida, ou então ele não é crente. Paulo, então ele não se circuncida, não. Estão entendendo como você tem que saber vivenciar as realidades? Não é muito belo isso, né? Isso aqui é uma sabedoria única, sabe? Tem um fato que eu sempre converso isso com alguns irmãos, com algumas questões que são difíceis de se resolver na nossa vida, ou seja, com a rapidez que a gente quer às vezes. Deixa eu dizer isso aqui para os irmãos, interessante. Quando Deus usa Eliseu para curar Naamã, lembra lá do mergulho? Eu sempre falo isso para os irmãos, mergulho lá no rio. Quantas vezes? Muito bem. Aí, o general, ele diz assim, meu senhor, permite que eu leve aqui um pouco de terra para construir um altar para adorar o Deus do meu Senhor, porque eu não vou adorar nenhum outro Deus. Lembra que ele fala isso? Aí Eliseu, tranquilo, ele fala ali. Isso, para mim, é chocante, em primeiro lugar. Por quê? Porque culto era só verdadeiro em Israel. Não é não? Parar para pensar nesse texto. E ele vai fazer um altar lá na Síria. E Eliseu não censura ele. O ideal, talvez, no caso, né, fala aqui como homem, Eliseu disse, olha, não faça isso não, porque você crê no Deus de Israel, eu creio. Então vamos agora trabalhar com a sua circuncisão, né, fazer aqui uma classe de membresia aqui em Israel, né, e tudo, depois das entrevistas, a gente circuncida você, e você vem pelo menos 3 vezes por ano adorar aqui, conforme preceitua Moisés. Foi assim que Eliseu fez? Por quê? Eu também não sei, mas eu entendo. Eu entendo a condescendência de Eliseu. Mas acontece uma coisa ainda mais grave. Esse meu senhor tem um outro problema. Isso o que é? É quando o meu senhor, o rei, ele vai adorar lá no templo do Deus dele, eu tenho que ir com ele. Né? O que é que eu faço? Né? Porque ele era o general, o rei, naquele momento, ficaria vulnerável, e era importante que ele tivesse lá, o general, espada na mão, atento para ninguém matar o rei. Porque esses reinos, né, eram muito passíveis de conspirações. Qual a hora melhor para matar ele? Na hora que ele estiver com o olho fechado, está sozinho lá, mata ele. Aí Naamã é quem protegia a hora que ele estava adorando. Aí que foi que Eliseu disse para ele? Quem é que lembra? Vá em paz.
É ou não é chocante isso? É. Você saber lidar com cada situação. Você entender que o Evangelho ele é poderoso para, na dinâmica da vida, ele diluir certas coisas com o tempo. Às vezes a gente quer domar a fé das pessoas. Comportamento. Isso é característica de seita. Quando Cristo vence, ele vence por dentro. E a pessoa ela vai começando a ver que aquilo ali não dá mais para ela. Talvez você desse o conselho para Naamã dizendo assim: renuncie ao seu posto de general, joga a espada para cima, vá-se embora e vá vender lá na feira da Parangaba da Síria alguma coisa. Mas seja crente, rapaz. O negócio está entrando com esse rei cabra velho aí. Eliseu disse: vá em paz. Eliseu sabia que o que havia se processado no coração dele ia totalizar a vida dele com o tempo. A gente tem que aprender essas coisas como crente. Isso eu fui aprendendo com o tempo. Eu já fui, irmão, de... Quase que pergunto minha esposa. Quem sofreu mais primeiro foi ela, né? E os meus filhos, né? Então, a gente vai aprendendo essa realidade, né? Então, o texto diz aqui para nós, né, que Paulo ele não aceita de maneira nenhuma que Tito fosse circuncidado. Concluindo, a gente já viu esse versículo, liberar os irmãos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecer, pois, firme, não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Amém? Vamos para casa? Deus abençoe, irmãos.